Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com o Fábio Passerini. Falei teu nome certo, Fábio? Falou certo, falou certo. Vamos discutir aqui um tema que tem sido muito colocado, principalmente na situação atual, em que o digital, a necessidade de modernização, de automação, toma conta das discussões, a inovação, o empreendedorismo. Tudo isso é necessário para um momento conturbado como a gente está vivendo. E o Fábio, ele é escritor, o Fábio é professor, ele é autor do livro Motivação Não Conserta Má Gestão, e ele é a pessoa responsável por trazer o primeiro escape game corporativo para o Brasil, o Fugativa, né? Fugativa, o nome. Isso, Fugativa. E a gente queria entender um pouco mais esse processo, conhecer mais você. Somos o IBGM, uma entidade nacional, estamos ligados ao setor joalheiro, ao setor de gemas também, né? Toda a cadeia produtiva, na verdade, né? Gemas, joias, bijuterias, folhados. E somos um setor milenar e a gente tem uma necessidade imensa de aprender, de inovar e nos conectar a pessoas como você pode ser um caminho muito interessante para a gente construir esse processo de aprendizado. Fábio, certamente você é uma dessas pessoas inquietas que veem as coisas de uma forma diferente, sempre conectando coisas não muito óbvias, pensar no escape game no Brasil já é algo inovador, mas trazer isso para o ambiente corporativo, como que isso surgiu? Me conta um pouquinho sobre isso. Oi, Carol. É bastante desafiador você trazer um conceito complexo que envolve a natureza humana de uma forma bastante intensa para dentro do ambiente corporativo. Os desafios corporativos eles são cada vez mais complicados e cada vez mais sutis. Cada vez a empresa tem que lidar com mais nuances de mercado, nuances dos colaboradores. E isso fez com que a gente conseguisse adaptar um conceito que inicialmente era focado em entretenimento para um formato corporativo, incorporando mensagem da empresa, incorporando treinamento, incorporando informação de novos produtos, relacionamento com seus pares, integração, o conceito que o mercado corporativo usa, ele chama de team building, a criação do espírito de corpo das equipes. E isso, com o advento das equipes trabalhando cada vez mais de forma remota, cada vez mais de forma digital, com menos contato humano presencial, isso se fortaleceu, essa necessidade de se integrar as empresas fisicamente se fortaleceu porque esses momentos ficaram cada vez mais raros. Com o advento das questões atuais de isolamento, de mudanças de mercado, isso é ainda mais necessário, porque agora está todo mundo trabalhando de longe. Está todo mundo ou em teletrabalho, ou em home office, ou os dois, entendeu? Então, a necessidade de você integrar as equipes, as pessoas, os profissionais, é ainda mais desafiador e ainda mais complicado. A gente tem sentido isso, o próprio IBGM, as indústrias, o nosso setor estão passando por esse processo, mas se eu, como empresa, quisesse utilizar essa estratégia no meu ambiente, no meu contexto físico, é possível vocês levarem isso para a empresa ou a ideia do escape game tem que se fazer, já que tem a ver com o cenário, tem que se fazer no ambiente de vocês, por exemplo? Se uma empresa quisesse utilizar isso, como que seria a implantação disso fora do contexto da estrutura de vocês? Eu costumo dizer que um escape game ele tem algumas características. Ele exige que uma equipe multidisciplinar supere uma sequência de enigmas e desafios dentro de um tempo determinado até completar essa missão. Posto isso, você consegue replicar essa situação, essa demanda, em praticamente qualquer lugar. Então, é possível você levar isso
para dentro da empresa, para dentro de eventos, em congressos, em feiras de grande porte. É possível você adaptar isso para múltiplos grupos simultaneamente. Nós já fizemos eventos para centenas de pessoas ao mesmo tempo, tendo que completar a missão. Isso em lugares tão diversos como dentro da própria empresa, centros de convenção, hotéis, espaços de eventos de toda a natureza, inclusive feiras de médio e grande porte também tem um apelo bastante interessante. Então, levando-se a ideia para o público final e para suas equipes, é possível você levar o conceito do escape game para praticamente qualquer lugar. O formato ele é um pouco diferente. Quando você tem um conceito de aplicação de um escape game corporativo, ele é um pouco diferente do escape game onde o foco é puramente o entretenimento. Mas é possível sim, se levar em praticamente qualquer lugar. Entendi. Assim, se você tiver oportunidade, eu acho que você já deve ter tido condição de entender um pouco, olhar um pouco para o nosso setor, o setor joalheiro, que é um setor milenar. Como você conseguiria visualizar a implantação desse conceito para fomentar uma inovação, seja na forma de treinar colaboradores, seja na forma de encontrar soluções diferente do óbvio, do que está ali já na repetição da esteira de produção? Como você consegue ver a implantação desse conceito do escape game no setor joalheiro? O setor joalheiro, vendo do ponto de vista de quem está avaliando de fora, sem fazer parte, como se diz, é um setor milenar e é um setor com uma cadeia de processo bastante longa, com diversas etapas, todas muito com suas particularidades. Então, não necessariamente uma pessoa que está na ponta entende toda a complexidade daquilo que está na mão dela, qual foi a origem. E o contrário também, a pessoa que está, às vezes, no meio do processo, ela não necessariamente ela tem a visão do todo, de onde começou o processo de extração, de produção, de mineração, e até onde isso vai chegar, o que vai virar isso. Algo para uma indústria de luxo, um artefato de alta complexidade. Então, você, criando uma experiência, criando um escape game onde você tem que passar por toda essa cadeia de processo de uma forma lúdica, pode permitir que todos os participantes dessa cadeia tenham uma visão do todo e passem a valorizar ainda mais a atividade que eles fazem e as atividades das outras partes. Pensando assim, então faz muito sentido, por exemplo, uma marca quando vai se lançar no mercado, uma nova linha de produto, um novo conceito, por exemplo, que a gente tem visto muito esse apelo por produtos sustentáveis, fazer essa comunicação, essa interação com o seu cliente por meio dessa estratégia. Faz sentido isso, então? Faz todo sentido, porque às vezes, quando você mostra todo o valor da cadeia, toda a complexidade, toda a tecnologia, toda a história que está por trás daquele objeto que a pessoa às vezes está adquirindo ou ela está querendo se informar, ela passa a valorizar ainda mais. Além do próprio objeto, que tem um valor intrínseco por si, a pessoa saber toda a história, tudo que está por trás daquilo faz com que ela passe a valorizar ainda mais aquilo que está na frente dela, aquilo que ela está adquirindo. Então, realmente uma experiência lúdica permite que ela tenha essa vivência que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Você sai do óbvio, né, de uma campanha tradicional e consegue ser muito mais marcante, né, nessa sua estratégia, seja de lançamento, seja de posicionamento de um produto. É algo realmente bem interessante. Eu fico pensando, Fábio, nesse mundo pós-pandemia, né, no cenário que a gente está hoje, em que as pessoas se voltam cada vez mais para a essencialidade, isso repensam valores, escolhas, setores que estão relacionados a entretenimento, a lazer, que num raciocínio direto, né, e raso, eu diria, não estariam classificados nessa linha de essencialidade. Como que você vê
esse retorno, né, essa ativação, esse aquecimento desses setores nesse momento em que o pensamento é mais de receio, de insegurança, né, daquilo que é essencial, mas aí eu diria sim, um pensamento raso, porque para se manter mentalmente saudável é essencial lazer, é essencial boas memórias, é essencial bons momentos, mas eu me reporto a essa questão do receio, da insegurança, de você simplificar muito as coisas. Como que você vê a retomada, o aquecimento, setores classificados nesse grupo de luxo, entretenimento, turismo, nesse mundo pós-pandemia? Eu vejo o seguinte, Carol, as pessoas elas estão apreensivas, estão assim, ó, o universo de visão está muito curto, as pessoas estão olhando para dias, semanas, no máximo alguns meses, então Verdade. os planos estão mais objetivos e menos subjetivos. Agora, que nem você pontuou muito bem, o entretenimento, o lazer, o luxo, a cultura, eles são gêneros extremamente necessários para a essência do ser humano. É o que nos difere como pessoas, a nossa busca por sermos melhores. Então, mesmo em situações onde existe um risco maior, existe uma introspecção, existe você não poder sair, não poder passear, não poder encontrar os amigos, as pessoas continuam tendo a demanda, a vontade de fazer algo. Então, eu imagino que isso vai se acontecer de uma forma escalonada, inicialmente por questões digitais, virtuais, online, já tem acontecido. Então, a busca por experiências dentro do possível. Então, a pessoa fala, estou na minha casa, o que eu posso fazer de interessante, de relevante para distrair a minha mente, para me divertir, para me entreter com as pessoas que estão à minha volta, para me entreter com alguém que está remoto, o que eu posso fazer junto com ela para manter a minha sanidade, manter a tranquilidade mental e para também me divertir, porque a vida não é só ficar esperando o que vai acontecer aí fora. A vida, de Verdade. certa forma, segue. E eu vejo na questão do luxo, da busca por, por algo de maior valor, etc., isso continua latente dentro das pessoas. Eu tenho um amigo, por exemplo, dando um exemplo, ele coleciona relógios, de relógios históricos, relógios antigos, relíquias, etc. E ele fala assim, a gente continua se encontrando virtualmente para conversar sobre relógio, sobre alguma descoberta, sobre a história de determinado produto, porque isso faz parte do grupo de relacionamento deles. Eles não se encontram mais presencialmente, mas eles se encontram virtualmente. E dentro do possível, trocam experiências, trocam produtos, o comércio entre eles continua rapidamente, se acomodou a essa nova situação, entendeu? Então, os vínculos de confiança que são necessários fortalecem a continuidade da busca do entretenimento, da busca da cultura, da busca do luxo. No primeiro momento, adaptado a essa realidade, mas futuramente isso volta de uma forma gradativa. É mesmo a questão de se reencaixar, né? De buscar se encontrar nesse contexto. Pegando esse gancho aí de se reencaixar, você consegue ver o escape game 100% digital? Faz sentido isso? Então, Carol, sim, faz sentido. É um modelo diferente. Algumas empresas, nós inclusive, e outras empresas, estamos nos adaptando a essa situação. Então, você tem experiências desde completamente virtuais, onde você senta no computador e alguém está dentro do ambiente temático da sala e você vai conversando, interagindo com essa pessoa e aquilo vai acontecendo e você vai dando instruções, vai dando informações, recebendo detalhes, até situações mais elaboradas, onde você tem uma equipe que está dentro de um local desconhecido e você tem que auxiliar remotamente como se fosse um comando da missão. Então, as empresas já estão se adaptando a isso. Porque o mundo, as pessoas já estão habituadas a jogar, a buscar o entretenimento de forma digital.
seja num celular, seja num computador, seja às vezes numa televisão. As pessoas elas já têm o hábito de buscar um entretenimento online. Então as empresas estão se adaptando de uma forma diferente para poder oferecer o conceito de escape game para as pessoas no entretenimento. No ambiente corporativo, isso eu acredito que é ainda mais forte, porque as empresas continuam com demandas de treinar suas equipes, e agora com uma demanda adicional de manter as pessoas motivadas à distância. Já é um desafio manter motivada quando você tem uma situação em que as pessoas estão acomodadas, estão acostumadas àquela certa rotina. Quando a rotina muda, e as pessoas têm que trabalhar de casa, têm famílias, têm demandas, têm todo um ambiente caos. Um caos, vamos dizer um caos. Algumas pessoas, eu trabalho em home office, minha esposa trabalha em home office aqui, então a gente meio que divide o espaço. Como nós estamos mais acostumados a esse tipo de situação, não foi tão complicado. Mas tem pessoas que não viram uma situação bastante conturbada. E as empresas estão nos pedindo o que a gente pode fazer virtualmente para integrar as equipes, para que as pessoas se conversem, fazer um happy hour virtual de uma forma interessante, de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Como que eu consigo continuar treinando as pessoas, passando uma mensagem com todo o apelo, com todo o interesse que um escape game traz. Esse está sendo o nosso maior desafio nesse momento. Como customizar plataformas e serviços para atender as empresas remotamente dentro de um conceito de gamificação, de diversão, um escape game e treinamento envolvido. Na sua opinião, pensando agora saindo um pouco do contexto de treinamento corporativo, pensando mais na questão do marketing mesmo, a gente percebe, conversando com as empresas, um certo receio delas se posicionarem, porque há uma certa sensibilidade. Será que esse é o momento? Será que não soaria um tanto agressivo eu ofertar um produto agora, lançar algo novo agora? Mas se a gente pensa assim, esperar a vida, dar um pause na vida, isso é estranho, porque não está acontecendo, ninguém consegue pausar a vida. Se você pudesse mandar uma mensagem para as empresas do setor joalheiro que estão um pouco inibidas em tomar qualquer passo inovador, até às vezes arrojado nesse momento, que mensagem você passaria para elas? Então, Carol, eu acredito que no momento de mudança, as oportunidades mudam e as oportunidades ficam, às vezes, mais escondidas, entendeu? Agora, as pessoas continuam tendo interesse em ir atrás do que é bonito, do que é interessante, do que é belo. O conceito de presentear continua existindo, e às vezes até mais, porque você não está podendo usufruir da companhia, às vezes, de um parente, de um amigo, e você então fala, o que eu posso fazer para manter esse vínculo tão positivo, tão importante para mim? Então você pode presentear, você pode oferecer alguma experiência virtual, alguma experiência online. Você pode oferecer uma promessa de algo futuro para dias melhores. Então, por exemplo, você tem a expectativa de falar assim, quando isso tudo puder, quando a gente puder se reencontrar, fazer uma visita a uma fábrica, uma visita a uma loja, ter uma experiência diferente, entendeu? Ou mesmo nesse momento, você fazer uma visita pré-agendada, exclusiva. Um amigo meu conta, ele foi eu fui conversar com algumas pessoas antes de bater esse nosso papo, e um deles falou que ele foi por uma questão pessoal dele, de aniversário, de casamento, ele foi numa joalheria. Ele falou que a hora que ele entrou sozinho e toda a equipe lá, ele se sentiu um sheik, se sentiu um magnata, ele se sentiu muito bem, ele se sentiu importante, ele se sentiu valorizado, ele se sentiu respeitado. Ele falou assim, eu nunca tinha passado por uma experiência desse nível, entendeu? Então, isso é algo que eu não vejo como uma coisa ofensiva, agressiva, é uma coisa de mercado. Você não está dizendo para as pessoas, você tem que vir, senão aí não, você não fala, estamos aqui e podemos oferecer algo que talvez numa situação normal você não pudesse. Esse outro amigo meu que coleciona relógios, ele foi recentemente numa dessas lojas principais aí,
que é considerada alta joalheria, alta relojoaria, e também ele pré-agendou e foi sozinho. Ele falou, nossa, eu nunca fui, sempre fui bem tratado, mas com aquele nível de importância, só estava ele na loja, e a loja não podia receber mais ninguém. Então, isso é algo que você pode aproveitar esse momento. Retomando essa questão, a gente percebe mesmo essa dualidade em que Uhum. alguns querem aproveitar e por que não tentar agora? E outros falam, mas realmente pode ser agressivo, pode não ser o momento, é melhor esperar. A gente vivencia e vê nas empresas esses dois sentimentos, né? E é interessante ter a tua visão, porque é uma pessoa que tem um conhecimento profundo de marketing, que tem uma vivência com as corporações, com uma forma que elas enxergam, porque se tem uma coisa que o escape game aguça, é a estratégia, né? Então, quando você está construindo isso com uma empresa, você percebe a mentalidade do empresário, a forma como ele define estratégia, como ele quer captar, né, e recrutar suas equipes. E é muito interessante. A proposta de vocês, quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, faz todo sentido usar isso no ambiente corporativo. Sim. Porque os processos seletivos, a forma como as empresas contratam, nossa, isso não funciona, isso não dá. Aqueles testezinhos psicológicos, aquelas fichas de 30 questões, não é a realidade. Eles chegam ao ponto de concluir que a melhor forma de recrutar é bota para dentro, passa lá 2, 3 meses, quebra a cabeça, demite ou absorve. Isso também é desgastante. Então, você poder simular uma realidade e trazer todo esse exercício para reforçar laços de equipe, para identificar uma pessoa que está deslocada numa equipe que poderia ser muito bem utilizada em outra, é fantástico. Eu fiquei muito entusiasmada e estou louca para vivenciar a experiência. Confesso que ainda não vivenciei e faz muito sentido. Eu só fiquei muito pensativa em como isso se aplicaria a outros contextos fora do ambiente ali que já é montado, do cenário definido. Então, sua explicação sobre aplicar isso num evento, no contexto da própria empresa, é bem esclarecedor, porque você vê que é possível, sim, e você é um exemplo de alguém que pensou de uma forma diferente, de pegar uma ideia e adaptar para um outro contexto. Eu acho que a gente está precisando hoje, para se reconstruir, é justamente essa capacidade de se inspirar naquilo que já existe e tirar do contexto e acrescentar algo. Esse é o conceito até da palavra inovação, né? Vem disso, né? De você criar novo, mas não necessariamente o novo, né? Criar novo com coisas que já estão aí. Então, a gente precisa mesmo de inspiração. O Feniger Talks, ele tem esse propósito, né? De trazer pessoas, mentes que estão aí inquietas, trabalhando, para inspirar o empresário do nosso setor, para causar algum tipo de inquietação, de dúvidas, porque esse é o primeiro passo para a mudança, né? E a gente fica, assim, muito muito satisfeito em saber que o setor joalheiro ele tem se mostrado muito receptivo para mudar. Isso veio muito por conta de todo o contexto, né? Quando eu falo muito de uma indústria tradicional, é uma indústria tradicional, é a forma como os nossos empresários pensam, agem, ainda é muito tradicional, mas a gente sabe que precisa mudar. Não é porque o meu produto é milenar que eu preciso ter uma gestão milenar. Então, nós estamos tentando, como entidade de classe, o IBGM tem o propósito de ser orientador, de acender alguns faróis, mas a gente percebe um esforço do empresário também em tentar encontrar caminhos. E eu espero que esse momento, esse bate-papo, sirva para trazer essa inquietação, para apontar alguns caminhos. A gente pensa muito também sobre tudo aquilo que você falou, né, de criar essa conexão. A gente vê uma dicotomia, eu diria hoje. Hoje, ao mesmo tempo em que as marcas
as empresas tentam humanizar seus serviços, tentam humanizar a forma como atendem, como lidam com o cliente, e aquilo que você disse, aquele relato do seu amigo, de ter ido na joalheria, de ter se sentido paparicado, abraçado, acolhido ali, isso vem dessa convicção de que é importante personificar, humanizar, tratar de forma diferenciada. Mas aí eu fico vendo também e converso com algumas pessoas, eu tenho umas perninhas aí na área de TI, eu gosto muito de explorar esse campo, que você vê pessoas que se incomodam numa conversa telefônica, que não gostam de falar com outra pessoa do outro lado, que se sentem mais confortáveis em conversar com um chatbot do que com um atendente humano, real, né? Com humor ou mau humor, e talvez deve ser por isso a preferência pelo chatbot, eu acredito, mas você não acha isso um tanto contraditório, ao mesmo tempo que a gente busca essa humanização, tem um perfil de cliente, tem pessoas que estão que gostam da personalização, né, do serviço, mas querem lidar mais com máquinas do que com pessoas. Como é que você vê, assim, saindo um pouco do contexto, né? Eu falei que eu falo pouco, mas aí, fazendo as minhas conexões, a gente vê que, e pegando um pouco o seu exemplo também, que essas duas coisas, elas existem. Não parece contraditório para você também? Não, não, Carol. Eu acho que eu acredito que as empresas elas já perceberam isso faz um tempo, que existem perfis diferentes de pessoas, de clientes. O que o mercado chama de o termo em português me foge agora, mas em inglês é omnichannel. Você tem múltiplos canais para atender o seu cliente e você começa um relacionamento por um canal, aí você muda para outro e esse relacionamento tem que ser transferido de um canal para outro. E você tem pessoas que querem conversar por telefone, que querem ir na loja presencial, tirar uma dúvida. Você tem pessoas que querem entrar num site e fazer toda uma pesquisa online e eventualmente tirar uma outra dúvida por uma janelinha de chat. Então as empresas já perceberam que você tem esses diversos perfis. Você tem o cliente que já sabe exatamente o que quer, ele já pesquisou, então ele chega e fala assim, eu quero aquilo, ele pega e vai embora. Tem clientes que querem chegar e falam, eu não sei o que eu quero, me explique, quer ouvir história. Então, eu acho que as empresas já perceberam isso faz um tempo. Nesses momentos onde a comunicação ela está mais truncada, nós temos que buscar novas alternativas para nos relacionarmos com os clientes, com as pessoas. É ainda mais importante ter isso em mente. Entendeu? Pessoas que querem ir numa loja, que gostariam dessa experiência de estar lá sozinho, numa situação dessa, sozinho com segurança, toda a segurança que é possível se oferecer nesse momento. Tem pessoas que talvez queiram receber a visita de uma pessoa na casa delas. Elas não querem ser, mas elas querem ter acesso a uma informação, acesso ao produto, elas querem conhecer um novo produto, uma nova coleção. Então, de repente, elas podem abrir as portas da casa delas para as pessoas visitarem. Você ter de repente, um novo formato de comunicação digital, de repente, com mais vídeos, com vídeos interativos, com mais informação, para a pessoa que você não pode se relacionar da mesma forma. Você puder ter uma forma mais criativa da pessoa se envolver, se engajar com a sua marca. Eu acho que tudo isso faz parte desse momento. E realmente, tem pessoas para todos os tipos de relacionamento, todos os tipos de comunicação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu chego numa loja, eu gosto de ficar lá no meu tempo. Entendeu? Sozinho, sem muita interrupção. Eu fico olhando, aí eu olho um, aí eu olho o outro, aí eu vou, aí eu volto. Eu vou em supermercado, às vezes, para escolher um produto, aí eu fico olhando, fico olhando, fico olhando, fico olhando. E que ajuda não, obrigado. Na terceira vez eu já falo assim, não percebi que eu não Não quero ajuda. pergunta muito, não. É, inclusive, tem algumas redes de loja que adotaram uma cor de sacola diferente. Então, assim, se você quer ajuda, você pega uma sacola vermelha. Se Ótima você não ideia. quer ajuda, você pega uma sacola azul ou carrinho. Então, ninguém vai chegar em você se você está com aquela marca, digamos assim, que você quer resolver tudo sozinho ou você só vai buscar ajuda se você quiser.
Ou Porque seja, moral não tem nada estranho, não tem nada não, estranho, não tem nada contraditório. O que tem são pessoas diferentes, momentos diferentes, e a gente tem que estar adaptado para tudo, né? Para atender exatamente. a todas essas diferenças de canais, de personalidades. Faz mais sentido. Tem todo tipo. Isso sempre teve. Com a complexidade do mundo moderno e dos canais de relacionamento entre empresas e seus clientes, todos os segmentos, inclusive de joalheria, o segmento de vocês, ele já é assim. Já tem algumas formas diferentes de você se relacionar. Quem Verdade. perceber e aproveitar, o que você falou assim, aproveitar, eu não acho que nós estamos vivendo um ciclo de oportunidades por conta da pandemia. A pandemia realmente é algo muito grave, entendeu? Sim. Só que nós podemos olhar e falar assim, bom, será que já que eu não estou podendo fazer de um jeito normal, será que não é hora de pegar aquele projeto da gaveta lá e testar? Né? Verdade. Agora você pode aceitar que você fala, bom, antes eu não queria investir, mas agora nós, de repente, não temos outra alternativa. Vamos experimentar. De Verdade. repente Eu acho você que consegue. essa é uma boa mensagem para a gente finalizar o bate-papo. Eu acho que é por aí mesmo, né? Tirar as ideias da gaveta, realmente testar. Eu acho que você está apontando algo que faz muito sentido, né? É, Talvez exista uma certa tolerância maior, até para si exatamente próprio, isso. né? De si Não, próprio, que a gente se cobra muito, né? O sucesso é uma coisa muito cobrada por nós mesmos, né? sim. E também tem isso, Carol. O nosso público está mais aberto a experimentar coisas diferentes. Se você Verdade. propuser para uma pessoa uma visita virtual à sua loja para você mostrar uma nova coleção, pode ser que a pessoa nunca pensou nisso, mas hoje ela fala assim, não, gostaria sim. Aí você, com um celular, um notebook, uma câmera, você mostra, ó, temos isso, a coleção é essa, nós temos essa aqui, nós temos aquilo outro, nós fizemos isso, olha que interessante isso. A pessoa pode, de repente, usar algum objeto e você vê como fica. E a pessoa, talvez, que não estivesse aberta a fazer isso antes, hoje ela pode experimentar e falar assim, nossa, gostei, achei interessante isso. Então é hora de você experimentar aqueles projetos, aquelas ideias que antes podiam soar estranhas, hoje não vão soar mais. É isso aí. E a gente vai encerrando por aqui com essa mensagem muito oportuna do Fábio. Eu assino embaixo, porque eu acho que é por aí, esse é o caminho. Foi um prazer enorme falar contigo. E o nosso setor está nessa busca, provavelmente a gente vai ter outras oportunidades de conexão, de interação. Você é muito bem-vindo para a Casa Joalheira, para o Universo Joalheiro. A gente quer se reconstruir, não só por conta desse cenário. A gente precisa e tem esse desejo de se reconstruir porque o mundo está em mudança profunda, ela é dinâmica, ela é permanente. A gente já está falando aí de empresas exponenciais, novos conceitos vindo por aí. A gente não quer olhar, a gente quer embarcar junto com essa mudança e estabelecer essa conexão com o cliente, não perder isso nunca. Nós somos de um setor que oferece um produto que faz bem, que atesta personalidade, que atesta preferências, e mais do que nunca as pessoas estão reafirmando suas posições, né, seus desejos, seus anseios, e a joia tem esse papel assim, de marcar quem você a que grupo você pertence, sempre foi assim, né? E a gente Uhum. quer que o nosso setor continue tendo essa importância, pensar e estar perto de pessoas como você, que pensam de uma forma inovadora, diferenciada. É muito bom, e é muito bom poder contar com esse bate-papo, com as suas ideias. Estamos abertos para outras conversas e vai ser um prazer te receber aqui, tá O bom? prazer foi meu, Carol. Sempre é bom poder bater papo assim sobre ideias e inovação, ainda mais num cenário desafiador e diferente que é o que a gente anda enfrentando nesses dias. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. tchau, tchau.